Às vezes uma música termina, mas a história que existe dentro dela continua falando. Eu escrevi meu primeiro dia na Terra porque existe uma pergunta que me acompanha há muito tempo. Como foi? Como foi o dia em que eu cheguei a este mundo? E eu fico me perguntando, será que alguém ficou feliz quando soube que eu estava chegando? Será que prepararam um lugar para mim? Será que escolheram meu nome com carinho? Será que alguém me pegou no colo, olhou para o meu rosto e pensou, eu vou cuidar de você? Eu não sei. E talvez nunca saiba. Eu cresci sem ter muita presença da minha mãe. Tive uma madrasta que, graças a Deus, cuidou muito bem de mim. Eu sou grato por isso. Mas ainda muito cedo, também saí de casa quando era adolescente por causa de problemas que existiam naquele ambiente. Dizem que na minha infância meus pais brigavam muito. Meu nascimento foi num momento em que aconteceu num momento muito complicado da história deles. E existe algo que, para mim, é muito difícil de compreender. Eu quase não consigo me lembrar da minha infância. Eu tento procurar dentro de mim uma cena, uma voz, um abraço, um aniversário, um momento qualquer, mas encontro muitos espaços vazios. É como se existissem páginas arrancadas do começo da minha própria história. E quando uma pessoa não conhece bem o seu começo, às vezes ela passa uma parte da vida tentando descobrir quem é. Talvez seja por isso que algumas pessoas precisam tanto de aprovação. Talvez seja por isso que algumas pessoas têm tanto medo de ser abandonadas. Talvez seja por isso que, mesmo quando alguém diz eu amo você, existe uma voz lá dentro perguntando, será que ela ama mesmo? Será que vai ficar? Será que um dia também vai embora? E eu não estou dizendo isso para me colocar no lugar de vítima. Não quero usar o meu passado como desculpa para os meus erros, para os meus medos ou para as decisões que tomei. Mas também não quero fingir que aquilo que vivemos não deixa marcas. Existem feridas que não aparecem no corpo. Existem ausências que continuam presentes. E existem perguntas que envelhecem junto com a gente. E talvez a pergunta mais dolorosa não seja apenas como foi o meu primeiro dia na Terra. Talvez a verdadeira pergunta seja, eu fui desejado? Eu fui aceito? Eu fui amado? Talvez alguém que esteja me ouvindo hoje também carregue uma pergunta parecida. Talvez você tenha crescido com pai e mãe dentro de casa, mas nunca tenha recebido um abraço. Talvez você tenha tido comida, roupa, assim como eu tive, estudo, mas nunca tenha tido diálogo. Talvez tenham cuidado do seu corpo, mas ninguém tenha te perguntado como estava o seu coração. Talvez você tenha aprendido muito cedo a ser forte, porque não havia ninguém disponível para proteger você. E o problema de aprender a ser forte cedo demais é que, depois de adulto, você não sabe mais como pedir ajuda. Você sorri, você trabalha, você ajuda todo mundo, você aconselha todo mundo, mas quando fecha a porta do quarto, ainda existe dentro de você uma criança perguntando, será que alguém vai cuidar de mim? Hoje eu entendo que talvez eu nunca consiga voltar àquele primeiro dia. Talvez eu nunca saiba quem estava no quarto, quem estava no hospital, quem estava ali. Talvez eu nunca saiba quem chorou, quem sorriu ou quem teve medo.
Eu não posso mudar a maneira como a minha história começou, mas posso decidir o que farei com ela daqui para frente. E isso não apaga a dor, não transforma abandono em amor, não transforma a ausência em presença, mas me devolve uma coisa muito importante: a possibilidade de escolher. Eu posso não repetir tudo aquilo que me feriu. Posso escolher estar presente na vida das pessoas que amo. Posso aprender a dizer aquilo que talvez eu não tenha ouvido. Posso olhar para alguém e dizer: você é importante. E principalmente eu posso começar a dizer isso para mim mesmo. Você não precisa provar o seu valor para merecer amor. Porque talvez ninguém tenha preparado um lugar perfeito para mim quando eu cheguei. Mas hoje eu posso preparar um lugar de paz dentro de mim. Talvez eu não saiba quem me segurou quando eu chorei pela primeira vez, mas hoje eu posso aprender a segurar a minha própria história com carinho. Talvez eu não tenha recebido todas as respostas, mas posso parar de permitir que as perguntas estejam sendo ou sejam uma sentença sobre o meu futuro. O nosso começo tem importância, a nossa infância tem importância. Aquilo que fizeram conosco e aquilo que deixaram de fazer pode nos acompanhar por muitos e muitos anos. Mas o nosso começo não precisa ser o resumo da nossa vida inteira. Você pode ter vindo de uma casa quebrada e decidir construir relações mais saudáveis. Você pode ter crescido sem ouvir "eu te amo" e se tornar alguém capaz de amar com maturidade. Você pode ter sido rejeitado e mesmo assim aprender a não rejeitar a si mesmo. Você pode ter vivido no meio de brigas e ainda escolher ser um instrumento de paz. Você pode não se lembrar do seu primeiro dia na Terra, mas pode fazer com que este dia, o dia de hoje, seja o primeiro dia de uma nova etapa da sua vida. Talvez você não consiga voltar para abraçar a criança que você foi, mas pode fechar os olhos por alguns segundos e dizer a ela: eu sei que você teve medo, eu sei que você se sentiu sozinho, eu sei que você precisou crescer antes da hora, mas eu cheguei, eu estou aqui e daqui para frente eu não vou abandonar você também. Essa música que eu fiz nasceu das minhas perguntas, nasceu das minhas ausências, nasceu de uma vontade quase impossível de voltar no tempo e assistir ao começo da minha própria história. Mas ela também nasceu de uma decisão, a decisão de não deixar que aquilo que eu não sei sobre o meu passado destrua aquilo que ainda posso construir no meu futuro. Eu não sei exatamente como foi o meu primeiro dia na Terra, mas sei que estou aqui. Sobrevivi a esses dias, mesmo sem entender. Atravessei momentos e atravesso que pensei que nunca ia conseguir atravessar. Ainda tenho feridas, ainda tenho perguntas, ainda existem coisas que estou aprendendo a compreender. Mas estou aqui. E enquanto eu estiver aqui, ainda poderei transformar a dor em consciência, a ausência em presença, medo em coragem e história em propósito. Você não precisa ter sido amado da maneira certa para aprender a amar de uma maneira melhor. Você não precisa continuar abandonando a si mesmo só porque alguém te abandonou no passado. O seu primeiro dia na Terra já passou, mas talvez hoje você possa viver o primeiro dia de uma vida em que finalmente decide acolher, respeitar e cuidar de si mesmo.